Mas aí eu queria entrar num outro assunto aqui, que você comentou. Só se você quiser complementar alguma coisa. Não, pode falar. Você falou da sua depressão e da sua síndrome do pânico. Então eu acho que de repente a gente poderia falar um pouco sobre isso, porque tem muita gente que segue o nosso canal. A gente recebe muito relato também, né? Muito relato de... Raro é a família que não tem alguém com depressão. É. Raro não existe mais. Mas a gente recebe relato de todo tipo, na verdade. A gente recebe relato de pessoa que tá com depressão e com síndrome do pânico. E aí o programa tá dando uma ajudada e tal, a pessoa tá começando a se conhecer mais, né? Tá começando a enxergar fora da caixa, dentro desse sistema que a gente vive e tal. E tem gente que meio que ainda tá nessa batalha, nessa luta. Queria que você contasse seu caso aí pra dar uma inspirada nas pessoas aí, como que foi, como que aconteceu e como que... E sempre lembrando, Ale, que nós somos 100% a favor do tratamento médico tradicional e aqui como uma alternativa de ajuda. Porque já teve gente que veio me procurar, falou, vocês são loucos de falar aqui, nós estamos tratando de coisas holísticas, teosofia, então procurem sempre seu médico, Uhum. etc, tranquilo, a gente apoia toda a medicina científica, aliás, adoramos e usamos e aprovamos, mas vamos às coisas astrais também. Eu acho que o processo holístico, ele é um Complemento. Um potencializador, talvez. Exatamente. Mas vamos lá, vamos ao seu caso. O meu processo foi... eu fui morar nessa casa lá de Ratones, que era no meio da natureza, lá no Portalzão, em dia 30 de dezembro de 2010. Eu lembro que eu passei o Réveillon sozinho, com mais um amigo, 31. No dia 1º à noite eu fui num barzinho, perto, fui tomar uma cerveja e tal. Voltei às 2 da manhã. E quando eu tinha um sofá mais ou menos na distância daquele sofá ali. Quando eu cheguei 2 da manhã do barzinho, na madrugada de 1º para 2 de janeiro de 2011, eu fui perdendo a visão, assim, fui ficando embaçado e a força nas pernas, e eu fui cambaleando até o sofá e caí no sofá. E quando eu caí no sofá, eu fiquei com metade do corpo para cima e metade para fora. Eu acordei de manhã com pânico. Foi assim, desse jeito, o meu que começou. Cara, aconteceu do dia pra noite. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é um acúmulo de coisas. Na verdade, assim, se for perguntar o que eu acredito que me levou àquilo, assim, eu vivia ainda naquela época uma vida completamente desconectada daquilo que eu vim fazer. E hoje eu sei muito bem o que eu vim fazer no mundo. Naquela época eu desconfiava, mas eu não dava meus passos para aquilo acontecer. Eu trabalhava com futebol, cara, eu ganhava bem. Eu tinha... Você trabalhava jogando, era empresário? Eu joguei, trabalhei nos 2 clubes de Florianópolis, no Avaí e no Figueirense. E depois montei uma empresa de marketing esportivo para mim. Trabalhava com já agenciamento de atletas. Então nessa época eu ainda estava nisso, estava conectado a isso. E se algo forte não acontecesse comigo, eu acho que eu ia ser daquele cara que... até não é tanto, vamos fazendo aqui nas horas que dá, vou ali, faço uma palestrinha e tal. E não... O meu propósito e o que eu combinei lá do outro lado era outra coisa, era trabalhar com isso, meter os 2 pés nisso. E só que eu não estava dando os meus passos. E aí eles me derrubaram, eu acho mesmo. E aí começou a vir tudo o meu passo, coisas erradas do passado, que eu fazia treta pra caraca, de vida porca mesmo, de sair, não conhecia disso, mas o meu dia a dia não refletia isso, um cara para trabalhar com isso, né? Eu vivi uma vida... Eu acessava o extraordinário, mas eu vivia uma vida ordinária. Fazia o que todo mundo fazia. Bebia, saía, tudo igual, né? Então, assim, quando que eu ia conseguir fazer o que eu faço hoje, se eu continuasse levando a vida daquele jeito? Nunca, né? Então, me caí em depressão, fiquei 2 anos. E ali, naquele processo de 2 anos, eu comecei a... Eu não tomei remédio, mas eu concordo contigo quando tu fala isso. Eu falo isso para as pessoas também. Porque eu acho que o terapeuta que fala assim, larga esse remédio aí, para de tomar isso, ele é muito irresponsável. Porque, cara, tu não conhece o caso clínico da pessoa, tu não é... Tu pode, assim, ajudar a pessoa a superar aquela situação por uma via alternativa, e ali na frente o médico, dizer assim, olha, você não precisa mais, ok, tu fez o teu trabalho por uma outra via. Eu decidi não tomar na época, porque eu acessava muita coisa daí nesses 2 anos espirituais aí. Cara, eu cheguei a ver ser de sombra na minha casa, assim, sombra com olho.
O olho, assim, olhava pra mim, tinha olho, tinha boca na minha casa. Era tão baixa a frequência que eu tava, que se materializavam dentro da minha casa. Nossa. E ali eu tive que pegar tudo aquilo que eu tinha lido, porque eu lia e absorvia tudo isso desde os 13 anos, e nessa época eu estava com quase 40, então eram 25 anos de estudo, de Seichonoye, Aí eu tive que, agora eu tenho que pegar tudo isso que eu estudei, que eu acessei, e tenho que aplicar em mim, cara. Tenho que aplicar, agora eu preciso sair desse buraco. E foram 2 anos, porque o buraco era muito fundo, né? Então foram 2 anos, o primeiro ano foi punk mesmo, profundo. O segundo já foi um ano mais... 2012 já foi um ano mais que eu conseguia viver um pouco mais, conseguia dar um sorriso, mas o primeiro ano foi 2011 foi danado. E nesse processo todo eu fiz o meu processo de autocura, né? Através de práticas, de ferramentas terapêuticas. Depois isso deu origem ao que eu faço hoje, né? Daí surgiu o terapeuta, Fernando, porque até então eu não era terapeuta, eu era um cara que estudava e falava sobre isso. Então quando eu saí dessa condição, eu me tornei um terapeuta, comecei a atender pra caraca. Na ferramenta que eu atendia, eu cheguei a ser um dos caras que mais atendia no Brasil, que era cura reconectiva, Eric Pearl, vocês já ouviram falar nisso? Alguma coisa. E aí, atendia, e comecei a aplicar isso, aquilo que eu tinha aplicado em mim nas pessoas, e aí depois foi para um outro estágio que é agora ensinar pessoas a curar pessoas, né? Aí surgiu o fluxoterapia, que é o curso, a formação de terapeutas que eu viabilizo, né? Então esse foi o meu processo. E eu acho que isso acontece com boa parte das pessoas que vieram para trabalhar com isso. Principalmente se elas não caminham de forma conscientemente, não buscam, como eu estava muito distraído no processo, eu acho que eles me puxaram dessa forma, na dor. É a velha história do ou você vai no amor, ou você vai na dor. Eu não estava indo no amor, estava muito no oba-oba, me chamaram para dor para eu poder me ligar e entrar naquilo que... E de fato, depois disso eu nunca mais pensei tive convites para voltar pro futebol, tal, mas nunca cogitei a possibilidade de não fazer isso que eu faço hoje, depois que eu passei por isso tudo. É um antes e depois da minha vida, né?